Muito obrigado, família. Hoje vamos falar um pouco continuamos nas lições da cura divina e hoje vamos falar um pouco sobre cadeias das enfermidades. O que é uma cadeia? A cadeia é uma prisão onde a pessoa está posta, que não pode fazer o que quer, nem pode receber o que deseja receber, nem pode andar onde quer andar. Exatamente, esse é o símbolo da cadeia. Uma pessoa que está presa num sistema de escravo, ou podemos dizer até escravatura de enfermidades, é a mesma coisa. Cadeia de enfermidade ou escravatura das doenças. Algumas vezes as doenças, eu já falei em algumas lições, que a doença tem 3 origens. Primeiro, a origem da enfermidade pode ser doenças adquiridas, são aquelas doenças que exatamente por um mal-estar, má alimentação, lugares errados, alguma coisa aconteceu, então a gente atraiu uma doença adquirida. E, segundo espaço, tem as doenças ancestrais, que nós chamamos, de exemplo, tecnicamente, de espíritos familiares. Essas doenças são adquiridas por intermédio da transição familiar. Eles transitam de gerações a gerações, são espíritos. É normal você ouvir que o pai dele morreu com aquela doença, a mãe, aquela família morre sempre que apanha aquela doença, já não resiste. Então são espíritos que saem de pessoa a pessoa. Porque o demônio, quando entra na vida de uma pessoa, os demônios são denominados por nome. A conjuntura dos espíritos malignos que atrai causador de danos na vida humana chama-se demônios. Mas cada demônio tem o seu nome. Há demônio de enfermidades, causador de várias doenças, doenças crônicas, doenças ancestrais, e também temos doenças fabricadas nas casas dos bruxos, na casa das bruxas. Há aquela doença que você não adquiriu num sítio, não fez alguma coisa, não comeu alguma coisa errada. E há aquelas doenças que você na tua família não tem, mas alguém olhou para ti e disse assim que você não pode vencer, não pode conseguir. Então ele vai fazer um trabalho da bruxaria ou encomendar um trabalho da feitiçaria para lançar enfermidade contra você. São aquelas que nós chamamos de doenças fabricadas na casa dos bruxos ou na casa das bruxas. Só para dizer, por exemplo, a famosa tala. Exatamente, é uma doença, é um problema, um espírito que é fabricado, inventado na casa de feiticeiros, depois formado esse espírito em uma enfermidade e lança no corpo da pessoa. Então, são esses 3 níveis que vamos falar um pouco sobre a questão de cadeias de enfermidades. Vamos logo na Bíblia, em Lucas 13, verso 16, vamos encontrar a mulher encurvada. Jesus entra na sinagoga, na igreja, como de hábito sempre, então, do cego da Betsaida. E ele, quando pregava, lá estava uma senhora encurvada, que já era crente naquela igreja há muitos anos, já servia naquela igreja há muitos anos. Pronto, os médicos já tinham dado o nome daquela doença e já tinha diagnóstico, possível que já tomava medicação sobre a mesma enfermidade. Só que, quando Jesus começa a pregar, essa mulher é tocada pelo Espírito Santo. Ela sentiu que era o momento de receber a sua cura. E Jesus como Deus, exatamente, sabia muito bem. Mas o que é que me admira nesta lição? Posso ler um pouquinho como a situação que falamos um pouco do cego. Vou só ler aqui começando aqui no verso 11. Estava ali uma mulher que tinha espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pondo as mãos, imediatamente ela se endireitou, glorificava a Deus. Vai ver o fenômeno que vai acontecer agora no verso 14. Então o chefe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava nos sábados, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar, vim depois neles para ser curados, e não no dia do sábado. Jesus não poupa esse hipócrita, fariseu, agente dentro da igreja, que se dizia ser servo de Deus, mas que exatamente ficou indignado com a cura de uma serva. Possível que aquela mulher trabalhava na igreja, varria, ajudava a obra, evangelizava, mas estamos a ver aqui alguém furioso, que era líder da igreja, por essa mulher ser curada.
E vamos ver a resposta de Jesus Cristo, que não poupa esse hipócrita. Ele responde. Respondendo, porém, o Senhor disse: hipócrita. Hipocrisia é a significação daquelas pessoas que falam e não vivem o que falam. Pregam e não vivem o que pregam. Nem eles deixam entrar os outros, nem eles entram. Eles ficam no caminho e se colocam no lugar de Deus para decidir a vida das pessoas, mas na verdade nunca decidem para o bem. Decidem para o mal, para a destruição, para controle, para a amarração das pessoas. Respondeu, porém, o Senhor: hipócrita. No sábado não desprendes tu de manjador cada um de vós o seu boi ao jumento para levar a beber? E não devia soltar da prisão no dia do sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás prendeu? Pega na mensagem e analisa bem. Então vamos encontrar aqui, essa mulher era uma mulher encurvada. Hoje podemos dizer que tinha problemas por ser giba ou qualquer coisa, porque ela estava encurvada. E os doutores têm nome, os médicos têm também nome, as máquinas também decifram a enfermidade. Só que não conseguiram dar solução durante os anos todos, 18 anos, a solução desta mulher. Não conseguiram. E esse hipócrita, o tal pastor, o tal líder da igreja, estava lá com ele na igreja. Nunca o curou. Nunca o ajudou para encontrar Deus para o curar. Nunca o ajudou. Nunca o curou da enfermidade. O que aconteceu? Jesus chega e começa a pregar a palavra de Deus, e pelo Espírito dele, como Deus, reconhece que está uma mulher aqui doente. E quando pregava e foi ter com a mulher, o que Jesus fez? Primeiro declarou a cura nela. Mulher, você está curada. Mas ainda a cura não era manifesta. Ainda não tinha orado para ela. Só lhe mandou levantar, já lhe tinha colocado a palavra de fé. Você está livre, estás curada. Só assim que depois Jesus estende a mão sobre aquela mulher e depois ela se endireita. A igreja explode no louvor para agradecer a Deus pela cura da irmã que Deus curou, mas o líder se revolta. Deveria se alegrar, agradecer o favor de Deus, que a ovelha na igreja foi curada por Jesus Cristo. A graça e o favor de Deus, aquela ovelha que durante muitos anos serviu a Deus doente, hoje está curada. Não. Esse hipócrita se revolta. Então Jesus não poupa esse hipócrita. Ele chama de hipócrita mesmo. Qual é a lição a tirar aqui? Há doenças que as pessoas estão a passar, não são enfermidades. Os doutores deram nome, diagnosticaram, saiu exatamente nos aparelhos, tem medicação prescrita para essa enfermidade, mas isso não é doença, é uma prisão. Satanás prende pessoas na enfermidade para causar dano nos casamentos, para separar casais, para frustrar o plano das pessoas, para impedir a prosperidade das pessoas, porque a pessoa quando está doente gasta dinheiro, não tem ânimo, para de trabalhar. Quantas pessoas estão doentes e já não trabalham? Outros perderam o emprego. Quantas pessoas estão doentes, os casamentos estragaram. Quantas pessoas estão doentes, exatamente, perderam esperança. Então, essas enfermidades podem ter um nome diagnosticado na medicina, mas ser vista nos olhos espirituais, vai se dar conta que não é doença, é uma prisão. É uma doença que você apanha tratamento, faz exames, muitas vezes não é diagnosticado, toma medicação, a doença não passa, é doença que passa ano após ano. Há aquelas pessoas, hoje sai essa doença, amanhã vem outra, depois vem outra, depois vem... Então, são pessoas que vivem no círculo de enfermidades. Isso são cadeias. E se é uma cadeia, não é o doutor que vai te tirar dali. Só tem que ser Cristo. Você tem que acionar o mecanismo da fé. Ao acionar o mecanismo da fé, acreditar em Jesus e procurar um homem ou uma mulher de Deus que exatamente se alegra, tem a graça e o favor de Deus de ajudar as pessoas, para pedir ajuda a esse homem, esta mulher de Deus, para você ser ajudada ou ser ajudado, para que na verdade ficas livre da prisão que Satanás te colocou de enfermidade. Porque Jesus disse assim, quer dizer, todo o diagnóstico Jesus anulou. Como prova, a mulher ficou curada. Jesus disse assim,
Satanás prendeu aquela mulher durante 18 anos. Então há pessoas presas. Minha irmã e meu irmão que estão me ouvindo. Se tem pessoas ao teu lado, ou você passa no círculo de enfermidades, hoje sai nessa, amanhã volta naquela, e são doenças que não te deixam trabalhar, percas emprego, tem problema no casamento, tem problema, não consegue fazer nada, porque há pessoas até quando tenta trabalhar, só trabalha um mês, cai doente, lhe deram aquele salário, acaba de gastar o dinheiro na enfermidade para nunca mais trabalha. Há pessoas, exatamente quando recebem o salário, caem doenças em casa, todo o projeto que eles fizeram cai por terra e todos os dinheiros vão ao percurso da saúde. Mas mesmo assim não encontram solução. É porque é uma mão maligna que está a operar nessas enfermidades, nessa situação. O propósito é te manter cativo, é te manter cativa para que você não viva a sua vida. Então você está numa cadeia que se chama enfermidade. Pode ser denominar qualquer doença que possa ser, mas é uma cadeia onde você está. Então precisa ser quebrar dessa cadeia, essas correntes precisam ser removidas, então para que você saia dessa cadeia e esse espírito sai de você, você fica livre para percorrer a sua vida de acordo com o favor de Deus e saudável, para que possas ajudar as pessoas, possa também ajudar a tua família e até ajudar a obra de Deus. Então, através dessa mensagem, nós encontramos aqui que existem doenças que não são doenças. São espíritos que prenderam as pessoas. São aquelas pessoas que vivem no círculo de enfermidades. Sai essa doença, volta aquela doença, vai, doença volta, doença apanhada, nunca é curada, nunca encontra solução em um lugar, tenta aliviar-se um bocadinho, mas depois volta com muita intensidade. Então são espíritos, são prisões, são cadeias. E esse só tem que ser Jesus que pode te libertar dessas cadeias, por intermédio dos homens ou mulheres de Deus e da sua palavra. E assim, depois de ter identificado que essa doença é uma cadeia, uma prisão, você deve procurar uma igreja. Se estiver numa igreja que não acredita na cura divina, saia daquela igreja. É exatamente essas igrejas que estão a ser faladas aqui. Quando houve uma igreja ou uma igreja está a ser usada para operar milagres, é um instrumento na mão de Deus, ele se levanta e começa a incitar o povo, não vão para ali. Aquele é falso profeta. É exatamente assim que aconteceu nessa sinagoga. Por que esse hipócrita, o líder daquela igreja, se levantou? Porque eles não acreditavam em milagres. Não acreditavam em milagres. Por isso, é preciso exatamente nós termos fé, acreditarmos, nos mover na graça e no favor de Deus, para que exatamente as pessoas sejam libertas, sejam curadas. Então, mas isso tudo depende de si. Mover-se na fé, a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. E para Deus nada é impossível. Isso vamos encontrar em 1 Marcos capítulo 9, verso 23. Tudo é possível para aquele que crê. E lá, Hebreus 10, verso 36 e 38, 36 diz assim: precisa da paciência, da perseverança. E no verso 38, o justo viverá pela fé. O justo exatamente viverá pela fé. Se recuar, não pode se agradar da minha alma. Então é preciso você desejar sair dessa prisão, desta cadeia. E vais confessar comigo essa pequena mensagem. Diga comigo: Senhor nosso Deus, eu te agradeço. Eu ouvi esta palavra. Por isso, Senhor, eu creio que essas cadeias, essas prisões, essas cadeias, todas as correntes que se chamam enfermidades, hoje mesmo, através desta palavra, estão a ser quebradas, estão a ser destruídas, estão a ser removidas, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como está escrito na sua palavra, em João 8, verso 32. Vós conhecereis a verdade vos libertará. A partir de hoje, eu estou a quebrar essa cadeia, essa corrente, essa prisão, essa bruxaria, essa seta maligna, doenças fabricadas nas casas dos bruxos, dos curandeiros, doenças ancestrais, doenças adquiridas. Está escrito Satanás em Mateus 21, verso 19. O Senhor Jesus amaldiçoou a figueira e ela morreu imediatamente. Eu ordeno essas enfermidades, seca e morre, seca e morre, seca e morre, no poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu anulo essa praga, essa enfermidade. Eu quebro
esse círculo de enfermidades. Eu removo agora mesmo, em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Senhor nosso Deus, de acordo com a sua palavra, em Marcos 9, verso 23. Tudo é possível para aquele que crê. Eu creio na sua graça, na sua proteção, na sua vida, no seu favor, na grandeza do seu poder. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque a partir de hoje, o Senhor Jesus, de acordo em Isaías 53, 4 a 5, verdadeiramente, o Senhor tomou sobre si todas as doenças, todas as enfermidades no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Já levaste todas as dores pelas suas pisaduras. Eu estou curado. A partir de hoje, Senhor, esses círculos de enfermidades, cadeias, prisões, correntes, bruxarias, doenças adquiridas, doenças fabricadas nas casas dos bruxos, na casa das bruxas, doenças ancestrais, foram queimadas, foram destruídas, removidas para a glória do teu santo nome, em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje, Senhor, de acordo com a sua palavra, que o justo viverá pela fé. Hebreus 10, verso 38. Eu vivo pela fé e eu creio, Pai, a partir de hoje estou livre, estou liberto, estou curado, estou sarado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.